Salmo 1. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos maus, não segue o caminho dos pecadores e não se assenta junto aos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele encontra prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto a um rio que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ela faz dá certo. Mas os maus não são assim. Eles são como a palha que o vento leva para longe. Por isso, os perversos não terão defesa no dia do juízo, nem os pecadores estarão entre os justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios acaba em destruição. A Bíblia não começa o livro dos Salmos com um aviso, nem com uma ameaça. Começa com uma promessa: feliz é aquele. Mas a felicidade aqui não é o que o mundo chama de prazer, sucesso ou alívio rápido. A felicidade de Deus não é uma emoção passageira, é um estado de alma, uma condição profunda de paz que resiste ao sofrimento, que não se desfaz com a perda, que não desaparece na dor. O salmista está falando de uma alegria que nasce do andar certo, não do lugar certo. É felicidade de quem escolheu bem por onde andar. Mas veja com atenção. A primeira atitude desse homem feliz é não fazer o que a maioria faz. Ele não anda segundo o conselho dos maus. Isso significa que ele não aceita qualquer opinião. Ele não dá ouvidos ao que o mundo sugere como solução. O mundo diz: se vinga, pensa em você, aproveita a vida, faz o que quiser. Mas o homem que deseja ser feliz recusa esses conselhos, porque sabe que, por mais bonitos que pareçam, são conselhos podres. E conselhos podres sempre levam a decisões podres, e isso apodrece a alma. Em seguida, o texto diz que esse homem não segue o caminho dos pecadores. Repare a progressão. Primeiro ele ouve, depois ele anda. Ou seja, quem escuta o conselho errado, cedo ou tarde começa a caminhar no rumo errado. Caminhar com pecadores aqui não significa simplesmente estar perto deles. Jesus andou entre pecadores. O que o salmista está dizendo é: não se junte aos pecadores no estilo de vida deles. Não ande como eles andam. Não normalize o pecado. Não aceite o erro só porque muitos vivem nele. Há caminhos largos e bonitos que levam direto para o abismo. O versículo continua: ele não se assenta junto aos que zombam de Deus. Mais uma vez, o progresso da queda: ouvir, andar, sentar. Quem escuta o mal e anda com o mal, acaba se sentando confortavelmente ao lado do mal. E sentar aqui é símbolo de permanência, é se acomodar, é aceitar, é rir junto com quem ri do que é sagrado, é achar graça no que ofende a Deus, é olhar a Bíblia com desprezo, é rir dos mandamentos, zombar da cruz, brincar com o nome santo do Senhor. Esse é o retrato da queda de muita gente. Começou ouvindo, depois foi andando, agora está sentado. Já não sente mais, já não teme, já não chora pelo pecado, já não percebe que está longe. Mas o homem feliz, o homem que Deus aprova, não aceita o primeiro passo do erro, porque sabe que esse primeiro passo leva longe. Ele diz não, onde todo mundo diz sim. Ele escolhe o caminho apertado, mesmo que pareça mais difícil, porque ele não anda pelos olhos, anda pela fé. Essa parte do Salmo é um convite à vigilância. É como se Deus estivesse dizendo: você quer ser feliz? Então, comece negando os conselhos errados. Pare de caminhar com quem te afasta de mim. Não se sente para descansar onde a minha presença não está. Isso é confronto, sim, mas também é cuidado. Deus está apontando o buraco antes que a gente caia. E se você já caiu, se você se sentou onde não devia, se você se acomodou no erro, saiba que o mesmo Deus que escreve esse salmo é o Deus que levanta quem se arrepende. A cruz de Cristo é o lugar onde o pecador encontra perdão, onde o desviado encontra volta, onde o cansado encontra descanso. A porta ainda está aberta, o caminho ainda está diante de você. Não ande com os maus, ande com Jesus.
Depois de mostrar o que o justo evita, o salmista agora revela o que ele ama. O versículo começa com uma virada. Pelo contrário, isso mostra que o justo não é apenas alguém que diz não para o mundo. Ele também diz sim para Deus. Ele não vive numa fé negativa, só de proibições. Ele vive numa fé viva, apaixonada, comprometida, alimentada pela palavra do Senhor. O texto diz que ele encontra prazer na lei do Senhor. A palavra prazer aqui carrega muito peso. Não é uma leitura por obrigação, nem uma busca para aliviar a consciência. É prazer, é satisfação profunda, é fome e sede por Deus. É aquele tipo de desejo que não vem de fora, mas de dentro. O justo ama a palavra porque ama o Deus que falou essa palavra. Nos tempos do salmista, lei não significava apenas os mandamentos. Era uma forma de se referir a todo o ensino do Senhor, tudo o que ele revelou, tudo o que ele ordenou, tudo o que ele prometeu. Portanto, ter prazer na lei do Senhor é ter prazer na voz de Deus, é buscar entender a vontade de Deus, é desejar mais a presença dele do que qualquer outro prazer deste mundo. Agora repare o que vem a seguir. E nela medita de dia e de noite. Isso não significa que a pessoa passa o dia inteiro com a Bíblia aberta nas mãos. Significa que a palavra está presente na consciência, no coração, na mente, como uma fonte constante de direção e consolo. Meditar aqui é mais que pensar. É mastigar, é ruminar, como o boi faz com o capim. Ele mastiga devagar, engole, depois traz de volta para mastigar mais. Assim também é quem ama a palavra. Não lê correndo. Ele volta, pensa, conversa com Deus sobre o que leu. Ele traz aquilo para o coração e a palavra o molda por dentro. Meditar de dia e de noite é o oposto de viver por impulso. É andar com discernimento. É reagir ao que acontece na vida a partir daquilo que Deus já disse. É quando você enfrenta uma perda, uma dor, uma injustiça ou uma tentação e a palavra de Deus te sustenta por dentro. Quando todo mundo está desesperado, você tem uma rocha onde firmar os pés. Quando todos se vendem, você continua de pé, porque o que te governa não são as emoções, mas a verdade que o Senhor revelou. Essa prática da meditação constante é como respirar. Não é feita só nos cultos, nem só nas manhãs. É uma vida inteira voltada para Deus, onde cada decisão é passada pelo crivo da palavra. E por que isso é importante? Porque o mundo está sempre falando, sempre oferecendo caminhos e conselhos. E se você não se encher da verdade de Deus, você vai acabar vivendo pela mentira dos homens. E aqui está algo profundo. O prazer na palavra é um sinal de vida espiritual verdadeira. Quem nasceu de novo sente fome do que vem de Deus. Quem não sente fome espiritual precisa parar e se perguntar se realmente foi transformado, porque o Espírito Santo planta em nós esse desejo. Não é natural, é um milagre. É Deus nos chamando para perto. É o céu invadindo o coração. E se hoje você sente que perdeu esse prazer, se a Bíblia se tornou fria, se você lê, mas não sente, se você tenta, mas parece que não ouve nada, saiba que o problema não está na palavra. O problema está no coração. Mas o mesmo Deus que acende o fogo pode reacender. Peça isso a Ele. Peça fome, peça sede. Clame: Senhor, me ensina a amar a Tua voz outra vez. Porque feliz não é quem sabe muito, é quem medita com prazer, quem encontra alegria na vontade de Deus, quem ouve, guarda, vive. E quem vive assim, mesmo cercado por tristeza, mesmo cercado por perda, ainda será feliz, porque encontrou a única alegria que ninguém pode tirar: estar com Deus. Aqui, o salmista abandona a comparação com caminhos e conselhos e nos leva a uma imagem viva, cheia de força e beleza. Uma árvore plantada junto a um rio. Essa é a figura da pessoa que ama a palavra de Deus, que medita nela com prazer. E essa imagem nos ensina mais do que parece à primeira vista.
Primeiro, essa árvore não nasceu ali por acaso. O texto diz que ela foi plantada. Isso significa que alguém a colocou ali com propósito, com intenção. O justo não chegou perto de Deus por esforço próprio. Ele foi alcançado, foi tirado de outro solo e transplantado. Deus o tirou do deserto da morte e o colocou à beira do rio da vida. Isso já aponta para a graça. O justo não é justo por mérito. Ele é justo porque foi plantado por Deus num lugar onde a água nunca falta. E esse rio que corre junto à árvore é símbolo da presença constante do Senhor. Em outras partes da Escritura, como em Jeremias 17:8 e João 7:38, a água viva é ligada à vida que flui de Deus. É o Espírito Santo, é a palavra, é o próprio Cristo. Quem está plantado nesse solo, próximo dessa água, nunca seca por dentro, mesmo quando por fora tudo está difícil. A árvore plantada junto ao rio dá fruto no tempo certo. Isso nos ensina sobre maturidade. O justo não é apressado. Ele não se mede pelo relógio do mundo. Ele entende que há estações na vida. Há tempos de espera, tempos de crescimento, tempos de silêncio, tempos de dor, tempos de colheita. Mas mesmo quando o fruto ainda não apareceu, a árvore está viva, porque está firmada onde a água chega. E quando o tempo chega, o fruto vem. Vem naturalmente, vem como consequência da permanência em Deus, mas há mais. O salmista diz que suas folhas não murcham, ou seja, mesmo nos tempos mais difíceis, ele continua firme. A árvore que tem raízes profundas continua de pé quando o vento sopra. Pode vir seca, pode vir calor, pode vir tempestade, suas folhas não murcham. Isso fala de constância, de um crente que não vive por emoção, que não se quebra com qualquer decepção, que não desiste quando tudo escurece. Ele não murcha porque a água está na raiz, não na aparência. A última parte do versículo é talvez a mais difícil de entender. Tudo o que ela faz dá certo. À primeira vista, parece exagero. Nós sabemos que o justo também sofre, também perde, também chora. Então, como pode tudo dar certo? A resposta está no que Deus considera dar certo. Para o mundo, dar certo é não sofrer, é sempre vencer. Mas para Deus, dar certo é cumprir o propósito eterno. É frutificar para a glória dele. É permanecer fiel mesmo na dor. É ser luz onde há trevas. É caminhar mesmo sem ver. É viver de forma que mesmo chorando, seu fruto abençoe outros. Então sim, tudo dá certo. Porque tudo coopera, porque o sofrimento não é desperdício, porque a luta não é perda, porque até a dor gera fruto quando a raiz está no rio certo. José, vendido pelos irmãos, preso injustamente, traído e esquecido, deu tudo certo. Porque no final ele sustentou uma nação e disse: vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem. Gênesis 50:20. Assim também é com quem foi plantado junto ao rio da graça. Mesmo quando parece que tudo deu errado, Deus está escrevendo uma história onde tudo se encaixa. E essa árvore não é especial porque é bonita, nem porque é forte. É especial porque está no lugar certo, com a raiz certa, recebendo da fonte certa. E por isso não murcha. E por isso dá fruto. E por isso tudo coopera. Tudo, até o que parece fim, é caminho. Se você está fraco, se você sente que está secando por dentro, talvez o problema não seja o sol forte, nem o calor da luta. Talvez seja a distância do rio. Volte-se para ele, busque a palavra, medite nela. Fique à sombra do Senhor, porque quem vive plantado junto ao rio da vida nunca será arrancado. Depois de descrever a firmeza, a profundidade e a fertilidade do justo, o salmista nos chama à realidade dura sobre o outro lado da história. Os ímpios não são assim. Eles não são como a árvore. Eles não são firmes. Eles não estão plantados. Eles não têm raiz. Eles não têm fonte viva de sustento interior. E a imagem escolhida agora é a da palha. A palha
para o povo do campo, era o que sobrava depois que o grão era separado. Era leve, inútil, seca. Não servia para plantar, nem para comer. Ela era o que sobrava do que já não prestava. Era o resto. Era o que o vento levava embora sem esforço. Aqui, a comparação é direta. Os ímpios são como palha ao vento. Ou seja, gente sem direção, sem raiz, sem profundidade, sem consistência. Gente que vive soprada pelos ventos deste mundo. Um dia acredita numa coisa, no outro já mudou. Um dia diz ter fé, no outro já negou. Um dia jura lealdade, no outro desaparece. Eles não têm firmeza porque não estão ligados à fonte da vida. Essa imagem é forte porque ela quebra uma ilusão, a de que o ímpio está em vantagem. Muitas vezes olhamos para quem vive longe de Deus e parece estar tudo bem. Tem sucesso, dinheiro, aplausos, seguidores. Mas tudo isso é aparência, porque por dentro são palha. Podem até parecer estáveis, mas qualquer vento forte os desmonta. A mínima perda, a menor crise, a dor da vida, e eles são lançados para o ar. E há algo ainda mais profundo aqui. O salmista não diz que eles serão como palha. Ele diz, são como a palha. Isso já é uma realidade, não é só no juízo. Já agora, nesta vida, a pessoa que vive longe de Deus está sendo levada por ventos que nem percebe. Suas escolhas são moldadas pela cultura, pelas opiniões, pelos desejos, pelo medo, pela vaidade. Elas vivem guiadas por tudo, menos pela verdade. O vento leva e elas nem notam. Mas há mais. A palha não só é leve, ela não oferece resistência. Quando o vento bate, ela vai. Não questiona, não segura, não finca pé. Isso mostra que quem não tem raiz em Deus também não tem forças para resistir ao mal. Pode até tentar fazer o bem, pode ter boas intenções, mas não tem âncora, não tem convicção profunda, não tem poder para se manter firme quando tudo desaba. E por fim, a palha é o oposto do fruto. O justo é árvore que dá fruto, o ímpio é palha que nada produz. Vive para si, não gera vida nos outros, e no final, o destino da palha é ser queimada ou esquecida. É forte dizer isso, mas é a verdade que a Bíblia nos apresenta. A vida sem Deus é uma vida desperdiçada, sem consistência, sem frutos que permaneçam, sem alicerce real. E talvez essa seja a parte mais dura de ouvir, porque muitos tentam disfarçar a leveza da palha com religiosidade, com boas obras, com moralidade. Mas sem estar plantado junto ao rio, sem Cristo, continuam sendo palha. Sem a raiz, tudo é ilusão. Mas essa mensagem não é para condenar, é para alertar, porque há tempo. Se você percebe que está vivendo levado pelo vento, sem direção, sem propósito, o mesmo Deus que planta árvores junto ao rio está pronto para te arrancar do pó e te dar raiz. O Evangelho é isso, transformar palha em árvore, trazer vida onde só havia seca, firmar os pés do que antes era levado. Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Não viva mais uma vida leve e vazia. Corra para Cristo. Ele é o solo firme. Ele é a raiz verdadeira. Ele é o rio de água viva. E quando você for plantado nele, não será mais levado pelo vento. Você permanecerá. O salmista começa este bloco com uma frase que pesa como sentença. Os ímpios não resistirão no juízo. Isso é definitivo. O texto não diz que eles terão dificuldades, nem que sofrerão perdas. Diz que não resistirão. Serão expostos, serão vencidos, serão silenciados. A imagem aqui é a de um tribunal, o juízo final, onde Deus julga todas as obras, todas as palavras, todas as intenções. E nesse dia não haverá mais disfarce, nem aparência, nem prestígio humano que sustente ninguém. O ímpio cairá.
Ele não terá argumentos, porque viveu uma vida sem raízes, sem frutos, sem Deus. E é importante lembrar, o juízo não é uma possibilidade distante. A Bíblia afirma que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. A vida não termina com a morte. A morte é o começo da eternidade. E nesse tribunal, a única coisa que fará diferença não será quantas vezes alguém foi à igreja, nem quantos bens possuía, nem quantas pessoas admiravam sua conduta, mas se essa pessoa estava ou não unida a Cristo. Fora dele, ninguém resiste. O versículo continua: nem os pecadores na assembleia dos justos. Aqui, o salmista fala sobre exclusão. Pecadores, neste contexto, são aqueles que rejeitaram o caminho de Deus. A Assembleia dos Justos representa o povo redimido, os que foram salvos por Cristo, os que andaram no caminho da verdade. Não se trata de mérito humano. A Bíblia é clara: todos pecaram, mas apenas os que foram alcançados pela graça e lavados no sangue do Cordeiro farão parte da Assembleia final. Os outros não. Isso pode parecer duro, mas é justo. Deus não rejeita ninguém por prazer. Pelo contrário, Ele chama, avisa, espera, corrige, envia profetas, levanta pregadores, toca corações, oferece perdão. Mas quem rejeita tudo isso e insiste no caminho da injustiça não terá parte com o povo de Deus. Não haverá mistura no reino eterno. A Assembleia dos Justos será composta por pessoas que creram, se arrependeram e permaneceram firmadas na verdade. Por fim, o salmista encerra com uma declaração solene. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Essa frase traz consolo e alerta ao mesmo tempo. Deus conhece o caminho dos justos, não apenas observa, conhece. Isso quer dizer que Ele está presente, envolvido, atento, cuidadoso. Cada passo, cada lágrima, cada queda, cada recomeço, cada oração no silêncio, tudo isso Deus vê, acompanha e guia. O caminho do justo nunca está sozinho. Mesmo quando parece escuro, Ele está lá. E não é apenas que Deus sabe o caminho, Ele guarda o caminho. Como o pastor que vai à frente das ovelhas, como o pai que guia pela mão, Deus está com os justos em todo o percurso. Não é um caminho fácil, muitas vezes é estreito e doloroso, mas é um caminho vivo, seguro e cheio de propósito, porque tem direção, tem destino, e no final, esse caminho leva à vida eterna. Em contrapartida, o caminho dos ímpios leva à destruição. Note que o texto não diz apenas que eles chegarão à destruição. Diz que o caminho deles já está levando para lá. A perdição não começa no fim. Ela já está acontecendo agora, no afastamento de Deus, na secura da alma, na ausência de paz. Cada passo longe da verdade é um passo a mais para o abismo. E esse caminho, se não houver arrependimento, termina num fim sem retorno. Mas aqui há esperança. Se há caminho, há como mudar de direção. O juízo ainda não chegou. A Assembleia dos Justos ainda está sendo reunida. E o Senhor ainda chama: arrependam-se e creiam no Evangelho. Hoje, se você está longe, se percebe que seu caminho está escuro, volte-se para Cristo. Ele é o caminho. Ele não apenas mostra o caminho. Ele se tornou o caminho para nos reconduzir ao Pai. O Salmo 1 termina com 2 destinos, mas também com um convite. Escolha onde pisar: caminho de vida ou caminho de morte, raiz firme ou palha ao vento, palavra viva ou conselho dos ímpios. Só há 2 opções, e a eternidade inteira depende dessa escolha. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar e me conduz a águas tranquilas. Ele renova minhas forças e me guia pelos caminhos certos por causa do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro da morte, não terei medo de nada, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem.
Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi não começa esse salmo com um pedido, nem com uma reclamação. Ele começa com uma declaração de confiança, uma frase simples, mas cheia de peso. O Senhor é o meu pastor. Isso muda tudo. Ele não diz um pastor, nem o pastor de todos, mas o meu pastor. É uma relação pessoal. Não é só um título bonito, é um compromisso real. Deus não é apenas poderoso e santo. Ele se aproxima como pastor, se envolve, guia, cuida, protege. E aqui está a primeira verdade que precisa entrar no coração de quem sofre. Você não está largado na vida, não está perdido, não está esquecido. Se o Senhor é o seu pastor, você tem dono, tem direção, tem abrigo. Pode o mundo virar de cabeça para baixo. Se ele for seu pastor, você não está sozinho. Mas o que isso quer dizer de verdade? No tempo de Davi, o pastor era alguém que vivia com as ovelhas dia e noite. Ele guiava o rebanho, protegia dos perigos, tratava as feridas, buscava as desgarradas. O pastor não era um chefe distante. Ele estava lá, sujo de poeira, molhado de sereno, com vara na mão e olhos atentos. É assim que Davi vê Deus. Alguém que caminha junto, que se importa, que conhece uma por uma das suas ovelhas. E logo em seguida vem a frase mais ousada do versículo: nada me faltará. Isso, à primeira vista, pode até soar como exagero. Afinal, Davi passou por lutas, fome, perseguição, dor. Como pode dizer que nada faltará? A resposta é essa: quando Deus é o nosso pastor, Ele nunca deixa faltar o essencial. Ele não promete que teremos tudo o que queremos, mas tudo o que precisamos, na alma e no corpo. Às vezes, o que falta não é pão, é paz. Não é dinheiro, é esperança. Não é saúde, é direção. E o Senhor supre isso com fidelidade. Ele é pastor de alma, de consciência, de espírito. Ele é pão para o faminto de justiça, é água para o cansado, é presença para o solitário. Muita gente vive correndo atrás de segurança, casa, carro, contas pagas. Mas mesmo assim, continuam vazias, ansiosas, sempre com a sensação de que falta alguma coisa. E sabe por quê? Porque só há plenitude onde o pastor está presente. Só ele pode preencher o vazio que o pecado cavou. Só ele pode aquietar o coração, mesmo quando a vida está desabando. É por isso que o versículo diz: nada me faltará, porque quando ele está comigo, até no pouco há abundância, e até na dor há consolo. E não se engane, essa promessa não é para quem vive fazendo pose de crente, é para quem se entrega ao cuidado do pastor. Isso exige humildade, exige reconhecer que somos ovelhas, frágeis, limitadas, perdidas sem direção. Tem muita gente que quer as bênçãos do pastor, mas não quer ser ovelha. Quer caminhar sozinho, escolher o próprio caminho, viver do próprio jeito, mas ainda assim dizer que confia em Deus. Isso não funciona. Ou ele guia ou você guia. Não dá para os dois ao mesmo tempo. Então hoje, diante dessa palavra, você precisa responder: quem está pastoreando sua vida? É o medo? A opinião dos outros? Sua própria vontade? Ou é o Senhor? Se for o Senhor, você pode descansar. Porque mesmo no vale, Ele vai estar. Mesmo na escassez, Ele vai suprir. Mesmo na luta, Ele vai sustentar. O Senhor não abandona as suas ovelhas. E se por acaso você se afastou, se foi embora do rebanho, saiba de uma coisa: o pastor ainda está te procurando. Ele deixa as 99 para buscar a que se perdeu. Ele não te despreza. Ele te chama pelo nome. Davi começou esse salmo com fé, mas não uma fé cega. Uma fé construída na experiência. Ele conhecia o cuidado de Deus. E é isso que Deus quer construir com você também. Uma relação viva, próxima, onde você possa dizer com convicção:
O Senhor é o meu pastor. E então o resto vem como consequência. Nada me faltará. Nem paz, nem sentido, nem perdão, nem direção. Davi continua a oração com a certeza de alguém que já foi alimentado e já descansou nos braços de Deus. Ele escreve com a alma de quem passou por batalhas, perseguições e noites escuras, mas viveu para contar que há descanso, há alívio, há paz, não no mundo, mas no cuidado de Deus. Ele diz: em verdes pastos me faz descansar. Essa imagem tem peso. No mundo de Davi, onde ovelhas precisavam andar muito até encontrar comida, achar um pasto verde era um presente raro. Era sinônimo de fartura, de provisão, de segurança. Quando o pasto é verde, a ovelha para de andar, de buscar, de correr. Ela pode deitar, respirar, descansar. Essa é uma das promessas mais ternas de Deus para quem o segue de verdade. Não viver cansado o tempo todo. O Senhor não quer que você viva como uma alma fugitiva, como alguém que corre o dia inteiro atrás de coisas que nunca preenchem. Não, Ele quer te levar a um lugar de descanso interno, onde o coração não vive mais espremido por medo, ansiedade e falta de sentido. Tem gente que dorme, mas não descansa. Tem casa, mas não tem paz. Tem comida, mas não tem apetite pela vida. Vive num deserto por dentro, mesmo com a geladeira cheia. Por quê? Porque só o pastor tem o poder de guiar alguém até os pastos verdes da alma. Davi diz que Deus o faz descansar. Não é algo forçado, nem imposto. É um descanso provocado pela presença, pela segurança e pela confiança no cuidado do pastor. Quando a alma entende que está nas mãos de alguém fiel, ela finalmente relaxa. Não é o fim dos problemas, é o fim do desespero. Porque agora há direção, agora tem alguém guiando, e logo depois ele completa: e me conduz a águas tranquilas. Essa parte também fala profundamente ao coração. Ovelhas têm medo de águas agitadas. Elas não bebem em lugares barulhentos ou de correntezas fortes. Elas precisam de águas calmas, silenciosas, onde possam se aproximar sem medo. O que Deus está dizendo aqui é: Ele sabe da sua fragilidade. Ele sabe que você não aguenta tanta pressão, tanto barulho, tanta confusão. Então Ele guia você com paciência e cuidado. Ele não te joga na correnteza, Ele não grita ordens de longe. Ele conduz com mansidão até lugares onde você possa matar a sede da alma sem medo. Quantos de nós estamos sedentos? Sedentos por sentido, por perdão, por recomeço, por paz dentro do peito. Quantas vezes você já tentou beber dessa água nos vícios, nas distrações, nas ilusões que o mundo vende, e no fim ficou mais vazio ainda? Só Jesus pode oferecer água que sacia de verdade. Ele mesmo disse isso à mulher samaritana: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. João 4, 13 e 14. Esse versículo do Salmo 23 é uma antecipação dessa promessa. Deus quer matar sua sede, não apenas física, mas existencial. Ele quer que você beba de um amor que não seca, de uma graça que não muda, de uma presença que não falha. Ele quer te conduzir até águas onde o coração encontra paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque Ele está ali. E tem mais um detalhe: é Ele quem conduz. Ou seja, não somos nós que achamos os pastos e as águas. É Ele quem sabe o caminho. Às vezes, a gente tenta forçar caminhos próprios, criar atalhos, correr adiante do pastor, e o resultado é sempre o mesmo: exaustão, frustração, sede. Mas quando a alma se rende e diz: Senhor, me guia, eu não sei mais como cuidar de mim mesmo. Então Ele assume a frente e nos leva exatamente para onde precisamos estar. Essa promessa não é um sonho distante, é para hoje, para agora. Você pode descansar, você pode beber, mas só se for Ele quem guia. Depois de falar de descanso e águas tranquilas, Davi toca numa ferida que todo mundo sente:
mas nem sempre consegue dizer em voz alta o cansaço da alma. Ele diz: Ele renova minhas forças. Outras traduções dizem: refrigera a minha alma. Seja como for, é uma coisa que só Deus consegue fazer. E vamos ser sinceros, tem cansaços que sono nenhum cura. Você pode tirar férias, pode dormir bem, pode até tentar se animar com distrações, mas nada disso cura o que está doendo por dentro. Há dores que nascem do medo, do fracasso, da solidão, da culpa, dores que são silenciosas, mas vão consumindo aos poucos. É por dentro que muita gente está se despedaçando. Mas Davi diz: Ele renova minhas forças. Isso quer dizer que Deus não só observa o sofrimento, Ele age dentro dele. Ele toca na alma cansada, não com peso, mas com restauração. Ele não aponta o dedo, Ele estende a mão. Ele sabe quando você não tem mais forças. Ele sabe quando você já chegou no limite, e é aí que Ele age. Ele não espera você se levantar sozinho, Ele te levanta. Renovar forças não é apenas animar por um tempo, é receber uma nova capacidade de continuar, mesmo quando nada mudou por fora. É quando você se vê acordando num dia difícil, mas com uma paz que não fazia sentido, e essa paz te sustenta. Isso é o toque do pastor. Ele não tira o vale de imediato, mas te dá força para atravessá-lo. Davi continua: e me guia pelos caminhos certos. Em outras palavras, ele não apenas restaura, ele direciona. Muita gente busca força, mas não quer direção. Quer alívio, mas não quer mudança. Só que Deus não trabalha assim. Quando Ele renova, Ele também redireciona. Ele não te dá força para você voltar ao erro, mas para você seguir no caminho certo. E note, não são os caminhos mais fáceis, nem os mais rápidos, mas os caminhos certos. Caminhos que muitas vezes envolvem renúncia, perdão, arrependimento, decisão firme, mas são os caminhos que levam à vida. Ovelha sozinha se perde. Por isso, quem quer chegar no destino certo precisa ser guiado. E essa parte é muito forte, por causa do seu nome. Não é porque a gente merece, não é porque fizemos tudo certo, não é porque somos especiais, é porque o nome dele é fiel. Deus honra sua palavra. Ele não falha com quem confia nele. Ele guia porque prometeu guiar. Ele sustenta porque é da natureza dele sustentar. O nome dele é puro, justo, santo. Ele não abandona suas ovelhas, porque isso seria negar quem ele é. Isso traz uma certeza poderosa para o coração do crente. Não depende de mim. Não depende da minha força, da minha performance, da minha inteligência. Deus me guia por quem Ele é. Isso traz humildade, mas também segurança. Porque mesmo quando eu vacilo, o nome dele não vacila. Mesmo quando eu me perco, o caráter dele continua imutável. Tem horas que a gente pensa: não dou mais conta. E é verdade. A gente sozinho não dá mesmo. Mas o versículo diz: Ele renova, Ele guia, Ele age. Ou seja, não se trata de quanta força você tem, mas de quem está cuidando de você. Então, se hoje você está se sentindo fraco, sem saber o que fazer, sem direção, saiba disso. Deus não está esperando você se resolver. Ele está pronto para renovar sua alma, te botar de pé e te mostrar o próximo passo. Talvez o caminho não seja fácil, mas se Ele guia, é o certo e vale a pena caminhar com Ele. Aqui chegamos a um dos versículos mais conhecidos, mas também mais profundos do Salmo 23. Davi não esconde a realidade dura da vida. Há vales escuros, lugares onde a morte parece espreitar, onde a dor e o medo querem dominar. Quando ele fala do vale da sombra da morte, não está usando metáforas bonitas ou frases feitas para consolar de forma rasa. Ele está falando de um lugar real de sofrimento, solidão, dor, perda, onde tudo parece ter acabado e a escuridão toma conta da alma. Muita gente vive nesse vale.
Você pode estar aí agora, enfrentando uma doença, um luto, uma decepção que arrasou suas esperanças, uma depressão que suga suas forças, um medo que paralisa. Esse vale é sombrio e assustador, e ninguém escapa dele. Mas veja o que Davi diz: não temerei mal algum. Isso não é ignorar o perigo ou fingir que está tudo bem. É a coragem que nasce da presença constante de Deus, porque a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a certeza de que não estamos sozinhos no meio da tempestade. Ele afirma com convicção: pois tu estás comigo. Esse é o ponto-chave. Mesmo no pior cenário, mesmo quando parece que Deus está longe, Ele está ali, perto, segurando sua mão, acompanhando cada passo, cuidando, protegendo. E não só isso, ele fala da vara e do cajado, ferramentas do pastor para cuidar da ovelha. A vara serve para afastar os perigos, para proteger a ovelha dos inimigos. O cajado serve para guiar, para puxar a ovelha quando ela se perde, para amparar quando ela tropeça. Deus não nos deixa entregues ao desamparo. Ele tem instrumentos, formas, meios de nos defender, de nos guiar, de nos consolar. Quando você sente que está caindo, é o cajado que te segura. Quando algo quer te atacar, é a vara que afasta o perigo. Esse consolo não é uma promessa de que não haverá dor, nem tristeza, nem medo. A promessa é muito maior. Na dor, na tristeza, no medo, você não estará sozinho. Deus está junto, consolando, protegendo, guiando. Essa presença é real e palpável para quem crê, mesmo quando a lógica humana não entende. É o consolo que vai além das palavras, que acalma o coração mesmo quando tudo parece ruir. O Salmo 23 nos lembra que a fé não elimina o sofrimento, mas transforma a forma como enfrentamos o sofrimento. Não caminhamos sozinhos pelo vale da sombra da morte, porque o pastor está ao nosso lado, com sua vara e seu cajado, pronto para proteger e guiar. Se você está neste vale hoje, receba esta palavra como um abraço firme de Deus para sua alma cansada. Ele não te abandonou. Ele está contigo, com força, com cuidado, com amor. E é essa presença que te dará coragem para seguir. Aqui Davi traz uma imagem forte e cheia de significado para a gente que vive lutando contra as dificuldades e os inimigos. Sejam eles pessoas, situações ou mesmo as batalhas internas que nos destroem por dentro. Ele fala que Deus prepara uma mesa para ele, mas não num lugar escondido ou seguro, longe dos problemas. Não, a mesa é preparada na presença dos inimigos. Ou seja, mesmo quando as dificuldades cercam, mesmo quando a ameaça parece real e próxima, Deus não deixa o seu povo desamparado. Essa mesa representa provisão, sustento, comunhão e vitória. Deus não oferece apenas o necessário para sobreviver, mas uma mesa farta, uma bênção abundante, um alimento para a alma. Isso é muito importante para quem está sofrendo. Deus não só provê, mas exalta, honra, dá dignidade, mesmo quando o inimigo está ali, olhando, tentando intimidar. Imagine a cena, você sentado à mesa, farto, com a cabeça ungida com óleo, um gesto de honra e consagração, enquanto aqueles que querem o seu mal veem sua vida sendo abençoada. Essa é a demonstração de que Deus é maior que qualquer perseguição, maior que qualquer dificuldade. Ungir a cabeça com óleo também tem um significado profundo. É símbolo de escolha, de proteção, de alegria e consagração a Deus. É como se Deus estivesse dizendo: você é meu, eu te escolhi, eu te protejo. É um sinal de favor, não de condenação. E o versículo termina com uma declaração de abundância: o meu cálice transborda. Aqui está o retrato da vida que Deus oferece. Não é uma vida de escassez ou medo, mas uma vida onde a bênção é tão grande que não cabe no próprio recipiente.
É uma vida onde a graça, a paz, a alegria e a provisão excedem toda expectativa e necessidade. Para quem sofre, essa é uma mensagem que vai contra a lógica do mundo. O mundo diz que sofrimento é sinal de derrota, que ser cercado pelos inimigos é ser derrotado, que viver na luta é viver sem paz. Mas o Salmo 23 mostra outra realidade. Na luta, Deus está preparando a mesa, ungindo a cabeça e fazendo o cálice transbordar. Isso significa que a vitória já está garantida, mesmo que ainda não seja visível para os olhos humanos. Deus não prometeu uma vida sem conflito, mas prometeu sua presença fiel, sua bênção abundante e sua proteção real. Esse versículo é um convite para olhar além da dor, além do medo, e crer que Deus está agindo poderosamente em seu favor, mesmo no meio das batalhas. É um convite para sentar à mesa com fé, para receber a unção do Espírito Santo e para beber da vida abundante que só Ele pode dar. Davi declara com segurança que a bondade e a misericórdia de Deus não são passageiras, não são momentos isolados, mas algo que vai perseguir, seguir, acompanhar todos os dias da sua vida. Ele não fala de um presente limitado, de uma bênção que aparece só quando tudo está bem. Ele fala de uma realidade constante, persistente, diária. A bondade de Deus aqui representa o seu favor, sua benevolência, sua vontade boa, que deseja o bem para o seu povo. Já a misericórdia é a compaixão que Deus tem para conosco. Mesmo quando falhamos, mesmo quando erramos, mesmo quando caímos. É o perdão que nos alcança e nos levanta. Para quem sofre, isso é um anúncio de esperança real. Não importa quão ruim seja a situação, a bondade e a misericórdia de Deus estão ao seu lado, atrás de você. Perseguição silenciosa que não te deixa fugir da graça dele. Mesmo quando tudo parece errado, quando as pessoas ao redor te abandonam ou quando você sente que já não aguenta mais, Deus está ali com sua bondade e sua misericórdia. Essa perseguição divina não é ameaçadora, é protetora. É como um pai que não abandona o filho nem por um instante, mesmo quando ele se afasta. Deus não te larga, não te esquece, não te deixa à mercê do sofrimento. Ele persegue para proteger, para amar, para manter seguro. Quando Davi diz que vai habitar na casa do Senhor para sempre, ele está olhando para além do presente. Ele está apontando para a eternidade, para a comunhão plena com Deus, para o descanso final e perfeito na presença do Criador. Essa morada não é apenas um lugar físico, é a segurança máxima, a paz absoluta, a alegria plena. É o lar definitivo, onde o sofrimento, o medo e a dor não têm mais lugar. É a garantia de que, mesmo que a vida aqui seja dura, o destino do justo é estar com Deus para sempre. Para quem vive dias difíceis, essa promessa é um porto seguro. É uma âncora para a alma que às vezes balança com o vento da aflição. É a certeza de que a história não termina na dor, na injustiça ou no abandono, mas termina em Deus, em sua casa, no seu abraço eterno. Essa esperança deve transformar a maneira como enfrentamos a vida. Não para minimizar a dor ou negar o sofrimento, mas para fortalecer a fé, para dar força ao coração, para resistir, mesmo quando tudo parece perdido. A certeza da bondade e da misericórdia de Deus, junto com a promessa da vida eterna, nos convida a viver com coragem, com confiança e com paz. É o convite para deixar de lado o medo e a dúvida e se firmar na fidelidade de Deus, que nunca falha. Deus é fiel para seguir com sua bondade e misericórdia, todos os dias, em toda situação, até o último dia da nossa vida e além dela. Essa é a promessa para quem crê e se entrega a Ele. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração dos mares. Mesmo que suas águas rujam e se perturbem, e os montes se estremeçam com a sua fúria.
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações tumultuam, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam as obras do Senhor, que tem feito na terra coisas terríveis. Ele faz cessar as guerras até os fins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo começa com uma declaração que precisa ser entendida com toda a profundidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essas palavras não são apenas uma expressão de fé bonita, mas uma verdade firme que se mostra vital para quem vive dias difíceis. Quando o salmista fala de Deus como refúgio, ele usa a imagem de um lugar seguro para onde podemos correr quando estamos ameaçados, feridos ou desesperados. É como uma fortaleza em meio a uma tempestade, um esconderijo onde o medo não pode nos alcançar completamente. Para alguém que sofre, essa promessa é real e necessária. A vida pode trazer ataques, sejam eles doenças, perdas, traumas ou ansiedade. E nesse cenário, a confiança num Deus que serve como proteção é um alento profundo. Não só refúgio, Deus é também fortaleza. A fortaleza é o lugar forte, o abrigo inexpugnável, o castelo com muralhas que o inimigo não pode derrubar. Isso significa que ele não apenas nos esconde, mas nos dá força para resistir às pressões, aos ataques e até para permanecer firmes quando tudo parece desmoronar ao redor. A palavra socorro bem presente revela ainda mais. Ela mostra que Deus não está distante ou indiferente. Ele está perto, disponível e atuante exatamente na hora da angústia. Não é um Deus que promete ajuda para um futuro distante ou um paraíso que virá depois da morte, mas um socorro concreto, real, para agora, para o presente, para o sofrimento atual. A angústia que o texto menciona é qualquer forma de sofrimento ou aperto, a dor que sufoca, o medo que paralisa, o desespero que rouba a esperança. Não importa qual seja o motivo da angústia, seja a perda de um ente querido, a doença que corrói o corpo, a solidão que corrói o coração ou o medo do futuro. Deus é um socorro que não falha. É comum as pessoas pensarem que Deus está distante quando enfrentam problemas. Sentem-se sozinhas, abandonadas, esquecidas. Mas o Salmo 46 quebra essa ideia. Ele afirma que Deus é a presença ativa e constante na dificuldade. Ele não é um espectador, mas um participante da nossa dor, um amparo que não falha. Essa verdade exige de nós uma postura diferente diante do sofrimento. Não podemos nos entregar à desesperança nem buscar consolo em falsas promessas. A confiança no Senhor como refúgio e fortaleza não é ingenuidade, mas a coragem de quem conhece a realidade do mal, mas se apoia em algo maior. O sofrimento é real e às vezes insuportável. Mas Deus é maior que tudo isso. Ele não promete que nunca haverá tempestades, mas promete que estará conosco nelas, para que não sejamos destruídos. O consolo aqui é que você que está sofrendo pode correr para esse refúgio. Não importa a gravidade do seu problema, Deus é a fortaleza que segura você para que não desabe. Você pode encontrá-lo no meio da dor, não longe dela. Para além da proteção, esse refúgio também é um lugar de restauração. Quando o mundo parece ruir, a alma cansada pode encontrar segurança e renovação em Deus. Ele é o porto seguro onde podemos ancorar a esperança e a fé. Essa segurança não é apenas para o futuro distante, mas para o hoje.
O socorro de Deus está bem presente em cada momento da angústia, trazendo paz em meio à tempestade. Diante disso, o convite é para não se afastar de Deus na dor, mas para se aproximar dele com fé, entregando sua angústia, sabendo que ele é capaz de carregar o que você não pode. O salmista não está dizendo que Deus vai apagar a dor de forma mágica, mas que ele está ali para sustentá-lo, para ser a força que permite suportar, para dar coragem onde só existe medo. O salmista declara com convicção que por causa de Deus ser nosso refúgio e fortaleza, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração dos mares. Essa frase fala diretamente à nossa alma, que muitas vezes é assombrada pelo medo e pela insegurança diante das crises. Quando ele fala da terra que se transtorna, dos montes que se abalam e do coração dos mares agitado, está descrevendo imagens de desordem total, de destruição, de descontrole que trazem pavor a qualquer pessoa. Para quem vive sofrendo, esses símbolos são reais. Representam as catástrofes que parecem desmoronar a vida, como perdas, doenças, conflitos familiares, medo do futuro, problemas financeiros, solidão profunda. A terra que se abala é tudo o que julgávamos estável e seguro na nossa vida sendo destruído. Os montes que caem no coração dos mares mostram o caos que atinge o centro da existência. Essa descrição dramática revela que o salmista não está ignorando a realidade dura, mas a reconhece em toda a sua gravidade. Porém, mesmo diante disso tudo, ele diz: não temeremos. Essa resistência ao medo não nasce de força humana, mas da convicção profunda na proteção e no poder de Deus. O medo é uma reação natural, mas a fé no Senhor traz uma paz que não depende das circunstâncias externas. Essa paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença segura de Deus no meio das dificuldades. É um tipo de calma que sustenta o coração quando tudo ao redor parece ruir. Para quem está sofrendo, essa promessa é revolucionária. Significa que mesmo na tempestade mais violenta, Deus está no controle e por isso não é preciso sucumbir ao medo que paralisa. Ele permite que os medos e as crises existam, mas não deixa que eles dominem a nossa alma. A confiança no Senhor cria um escudo contra o desespero. Mesmo quando sentimos que tudo está perdido, podemos descansar na verdade de que Deus não perdeu o controle e está agindo para o nosso bem. O medo, o pânico e a ansiedade são reações naturais ao sofrimento, mas o Salmo 46 convida a uma postura diferente: olhar para Deus e crer que Ele é maior que qualquer caos. Essa fé não é cega, não ignora a dor, nem finge que as coisas são fáceis. Pelo contrário, ela encara a realidade dura, mas escolhe confiar que a presença de Deus transforma o sofrimento e traz um descanso real para o coração. O salmista está dizendo: mesmo que o mundo caia ao seu redor, você pode manter a paz, porque Deus está com você. Isso não elimina a luta, mas muda a forma de enfrentá-la. O não temeremos é a resposta da fé diante do perigo. É o grito de resistência contra o medo paralisante que tenta tomar conta da vida de quem sofre. Isso nos desafia a buscar essa fé que não depende do que vemos, mas da certeza de que o Senhor é soberano, protetor e cuidador. Ele é maior que as tempestades externas e internas. Esse conhecimento traz alívio para a alma cansada, pois mesmo que os sinais externos mostrem caos, dentro de nós pode haver uma paz que ninguém pode tirar. Essa paz, como Jesus ensinou, não é a do mundo, frágil e passageira, mas uma paz que guarda o coração e a mente, segura e firme, porque está fundada em Deus. Quem sofre pode encontrar nesse versículo um motivo para resistir ao desespero, uma âncora firme para segurar a alma quando o medo ameaça afundá-la. Deus não promete uma vida sem tempestades, mas a segurança de que sua presença é maior que qualquer tempestade.
Ele é a força que permite suportar, a esperança que não decepciona. No meio da tempestade, o salmista apresenta uma imagem de esperança e renovo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Essa imagem traz uma certeza profunda de que, mesmo quando tudo ao redor parece ruir, Deus oferece uma fonte de vida, paz e alegria para aqueles que confiam nele. A cidade de Deus é o lugar onde Deus habita, não apenas um local físico, mas a comunidade de fé, o povo que se refugia nele. É o santuário, o lugar santo, o espaço onde a presença divina se manifesta e traz proteção. O rio é símbolo de água viva, indispensável para a sobrevivência. Num ambiente onde a terra pode estar seca e árida, o rio representa o suprimento constante, a renovação que nunca acaba. Para quem sofre, essa imagem traduz a promessa de que Deus não abandona, que Ele oferece recursos para que a vida não seque, mesmo em tempos difíceis. Essas correntes são como as bênçãos e o cuidado de Deus, que fluem para o seu povo, dando ânimo e alegria. A alegria aqui não é uma felicidade superficial, mas a paz profunda que vem de estar seguro nas mãos do Senhor. Na vida de quem sofre, essa promessa significa que mesmo na dor, há um lugar onde o coração pode encontrar descanso e refresco. Deus não só protege, mas restaura, fortalece e traz esperança renovada. A presença do rio também sugere movimento. A vida em Deus não é estática, é dinâmica e ativa. Ele está sempre renovando, purificando, levando embora o que é velho para trazer vida nova. Essa esperança contrasta com o medo e o caos descritos antes. Enquanto o mundo treme, enquanto a angústia ameaça, Deus mantém seu rio fluindo para sustentar o seu povo. Para aqueles que carregam peso na alma, essa imagem é um convite para olhar além das dificuldades imediatas e confiar na fonte de água viva que é Jesus Cristo. Ele é o rio que não seca, a fonte de água que nunca falha. Quando a tristeza e a desesperança quiserem dominar, lembrar do rio da vida é lembrar da promessa de Deus que nunca nos deixa sozinhos. Ele está sempre derramando sua graça para fortalecer o coração cansado. Esse rio simboliza também o Espírito Santo, que traz vida e transforma o interior das pessoas. Onde o Espírito de Deus está, há renovação, alegria e paz que ultrapassa o entendimento. Assim, mesmo que os montes se abalem e as águas se revolvam, aquele que está ligado a Deus pelo Espírito pode experimentar uma paz firme e uma alegria profunda que não depende das circunstâncias. Essa paz e alegria são a força para continuar, para resistir e para crescer em fé, mesmo quando a luta parece dura demais. Nessa certeza, encontramos consolo para o coração ferido. Deus não só protege, mas também dá vida abundante, mesmo em meio às tempestades da existência. O Salmo revela que Deus está no meio da cidade e por isso ela não será abalada. Essa é uma imagem poderosa que fala de segurança e estabilidade, mesmo quando o mundo ao redor está em caos. Para o povo de Deus, essa presença constante significa que, apesar das dificuldades, a base da vida não será destruída. Deus não é um espectador distante, mas um presente que sustenta e protege. Essa presença ativa é a razão pela qual a cidade permanece firme, mesmo em meio a tremores e tempestades. Para quem sofre, é um lembrete fundamental. Deus está com você no seu meio, mesmo quando tudo parece ruir. Essa presença divina traz um sentido profundo de paz. O medo perde força diante da certeza de que Deus não vai abandonar. Mesmo na escuridão da noite da alma, há a promessa de que a ajuda divina virá com o romper da manhã. A nova esperança, o novo começo, a luz que dissipa as trevas. A expressão ajudará ao romper da manhã indica que mesmo se a vitória ou o alívio parecerem demorados, a intervenção de Deus será certa. Ele traz renovação,
restauração e segurança, mesmo depois dos momentos mais difíceis. Para quem está sofrendo, isso significa que não está sozinho na luta. Deus está presente, observando, cuidando, pronto para agir na hora certa. Mesmo quando parece que as dificuldades vão durar para sempre, Deus traz um novo dia, cheio de esperança e possibilidade. Essa presença constante de Deus, no meio da adversidade, é um convite para não desistir, para manter a fé viva, mesmo quando as forças parecem faltar. O conforto real está em saber que Ele não se afasta, nem se esquece dos seus filhos. O salmista nos convida a acreditar que, mesmo em tempos de sofrimento, o Senhor caminha conosco, não nos deixa sozinhos, e é a base firme em que podemos confiar. É essa confiança que fortalece o coração para enfrentar o dia seguinte, para seguir adiante, apesar das dores, sabendo que a ajuda de Deus vem como a luz do amanhecer, trazendo clareza, vida e renovação. Aqui, o salmista conclui com uma declaração que não deixa dúvidas sobre a fonte de sua segurança. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa frase carrega em si toda a história de proteção, poder e fidelidade de Deus para com o seu povo. Chamar Deus de Senhor dos Exércitos é reconhecer que Ele é o comandante supremo, aquele que governa sobre todas as forças, sejam humanas, naturais ou espirituais. Ele é o soberano absoluto, dono do céu e da terra, e nada acontece sem seu consentimento. Para quem está sofrendo, isso traz a certeza de que não há poder maior que o Senhor, que está ao nosso lado para lutar por nós. Ao dizer que Ele é o Deus de Jacó, o salmista resgata a identidade do povo de Deus. Jacó, renomeado Israel, representa toda a nação escolhida, aquela que vive uma relação especial com o Senhor. Essa expressão lembra que Deus é fiel às suas promessas e nunca abandona aqueles que o buscam, mesmo quando enfrentam dificuldades profundas. A palavra refúgio mostra que Deus é o lugar seguro, o abrigo onde podemos correr quando a tempestade chega. Não é um refúgio imaginário ou temporário, mas um lugar real de proteção, onde o coração pode descansar. É a promessa de que, mesmo no meio do sofrimento, não estamos desamparados. Essa certeza é um convite para abandonar a falsa segurança do mundo, seja dinheiro, status ou força própria, e lançar mão do refúgio verdadeiro que é Deus. Ele é a fortaleza onde nossa alma encontra descanso e a força para resistir. Quem conhece essa verdade encontra uma paz que não depende das circunstâncias. Pode enfrentar qualquer crise, sabendo que o Deus poderoso está ao seu lado, combatendo as batalhas que não pode vencer sozinho. Essa declaração também nos desafia a viver com coragem e confiança. Saber que o Senhor dos Exércitos está conosco é a força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. É uma chamada para depositar a esperança não nas coisas passageiras, mas naquele que tem poder sobre tudo. Deus não é apenas um Deus distante, mas um refúgio ativo, presente na luta, sempre pronto a socorrer. Para quem sofre, essa é a última palavra do Salmo. Não há motivo para temer, porque o Deus poderoso está conosco, protegendo, sustentando e conduzindo. Essa certeza transforma o olhar para a vida. Ao invés de se entregar ao medo, à angústia ou ao desespero, podemos encontrar força na fé, naquele que é maior que qualquer problema. A experiência do salmista não é distante da nossa. Ele conhecia o medo, a insegurança, a ameaça do caos. Mas sua fé o conduzia a uma certeza que transformava o modo como ele encarava a vida. Deus é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas dificuldades. Para quem sofre, viver essa fé não significa negar a dor ou fingir que tudo está bem. Ao contrário, é reconhecer a angústia, o sofrimento e, mesmo assim, escolher confiar na presença constante de Deus. É uma decisão de olhar para além do aparente descontrole das circunstâncias, firmando os olhos naquele que é maior.
Essa fé nos leva a uma postura de resistência contra o desespero. É a certeza de que não estamos sozinhos, que há um Deus que luta por nós, mesmo quando não vemos soluções imediatas. Essa certeza traz paz para a alma agitada e força para continuar caminhando. Além disso, o Salmo 46 nos lembra que a ajuda divina não é apenas para um momento, mas uma presença contínua, socorro bem presente na angústia. Isso significa que mesmo quando o sofrimento é prolongado, Deus permanece ao nosso lado, sustentando-nos. Essa constância de Deus é um consolo real para quem sente o peso da solidão, da injustiça ou da dor que parece não ter fim. Ele está ali, mesmo quando tudo parece silêncio, oferecendo força invisível que sustenta a alma. O salmista convida a abraçar essa realidade. Nossa vida não está nas mãos do acaso, mas nas mãos do Deus soberano, que é capaz de transformar o sofrimento em vitória, a dor em aprendizado, o medo em coragem. Para quem sofre, essa mensagem é um bálsamo que acalma, mas também um chamado à coragem. A fé verdadeira não é passiva. Ela se manifesta na luta diária, na resistência, no clamor constante a Deus. Essa fé é uma âncora firme que mantém a alma segura, mesmo nas tempestades mais violentas da vida. Ela não promete uma existência livre de dores, mas assegura que, em meio a elas, Deus está conosco, fortalecendo, protegendo e guiando. Por isso, o salmista exorta a todos nós a não temer, a não desistir, a permanecer firmes na confiança no Senhor. Essa é a força que move o coração daquele que sabe que sua segurança está em Deus, não nas circunstâncias. A fé, portanto, não é um sentimento passageiro, mas uma convicção profunda que se traduz em coragem e esperança renovada a cada amanhecer. O salmista afirma que Deus é soberano sobre as nações, que Ele causou a ruína e derrubou reis e governantes. Isso nos lembra que, apesar das aparências, o controle do mundo não está nas mãos do homem, mas nas mãos do Senhor. Para quem vive com medo do futuro, da violência, da injustiça, essa certeza é um alívio profundo. Saber que Deus governa todas as coisas, que Ele pode mudar o curso da história, traz esperança em meio à instabilidade. O fato de Deus derrubar poderosos e levantar outros mostra que Ele age com justiça e sabedoria. Ele não permite que o mal triunfe para sempre. Essa ação divina é um lembrete de que, embora as dificuldades pareçam eternas, existe um propósito maior e uma justiça final. Essa soberania é a garantia de que o sofrimento não é em vão. Deus está trabalhando, mesmo quando não conseguimos entender. Ele é o juiz justo que cuida de cada detalhe. Para quem sofre, essa verdade convida a descansar na vontade de Deus, mesmo quando ela não coincide com os desejos imediatos. É uma chamada para confiar que Ele está no controle e que no tempo certo fará justiça. Além disso, essa soberania traz uma paz que o mundo não pode dar. Enquanto as nações se agitam, o coração pode estar tranquilo, porque Deus é o Rei que reina com poder e amor. Essa paz não é negação da realidade, mas fruto da confiança no Deus que não falha, que é fiel e que cuida de seus filhos. Saber que o Senhor está no trono permite enfrentar as crises com uma nova perspectiva. Em vez de se desesperar diante dos problemas, o crente pode se colocar sob a proteção daquele que tudo governa. Essa certeza fortalece a esperança e fortalece a fé, porque nada escapa ao olhar e ao poder de Deus. A soberania divina é um convite para entregar nossas preocupações, nossas dores e nossos medos, confiando que Ele age para o bem daqueles que o amam. Essa entrega traz alívio para o coração cansado e abre espaço para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossa mente e nosso coração. Assim, mesmo em meio às tempestades da vida, podemos descansar sabendo que o Senhor é o soberano
que tem o poder de transformar a tristeza em alegria e a derrota em vitória. O salmista nos desafia a conhecer que eu sou Deus. Esta é uma chamada para que não apenas aceitemos intelectualmente a existência de Deus, mas para que experimentemos profundamente quem Ele é em nossa vida. Conhecer Deus é mais que uma ideia, é uma experiência que transforma a alma. É entender que Ele é o Criador, o sustentador, o soberano sobre tudo e que está presente em cada detalhe da nossa existência. Esse conhecimento traz uma tranquilidade que nenhuma outra coisa pode dar. Porque quando sabemos que Deus está no controle, nossos medos diminuem e a ansiedade perde força. Essa verdade é um antídoto para a angústia que corrói o coração. Nos momentos mais difíceis, podemos nos voltar para essa certeza e encontrar descanso para a alma. O Salmo continua dizendo: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Isso nos mostra que Deus não está escondido, nem é desconhecido. Ele é glorificado em toda parte e seu poder é manifesto. Para quem sofre, isso significa que a dor e a injustiça não têm a palavra final. Deus é maior e sua glória será revelada, trazendo justiça, cura e restauração. Esse conhecimento exige uma resposta. Reconhecer a soberania de Deus em nossa vida, entregar a Ele o controle e buscar sua presença com humildade e confiança. É um chamado para parar de tentar resolver tudo sozinho e aprender a depender daquele que é poderoso para salvar. Quando reconhecemos que Deus é Deus, encontramos paz em meio ao caos. Não porque a dor desaparece, mas porque nosso coração descansa na certeza do seu amor e cuidado constantes. Esse conhecimento nos liberta do medo e nos fortalece para viver com coragem, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Nos convida a um relacionamento vivo, onde a fé não é uma ideia distante, mas uma força que sustenta cada passo, cada lágrima, cada oração. Por isso, conhecer Deus é a chave para uma vida plena, mesmo em meio ao sofrimento. É reconhecer que Ele está presente, que governa com justiça e amor e que jamais abandona seus filhos. Mateus 6. Jesus começa ensinando sobre a forma como as pessoas fazem suas boas ações, como dar esmolas, orar e jejuar. Ele alerta para que essas ações não sejam feitas para aparecer diante dos outros, para serem admiradas, mas sim com sinceridade, em segredo, porque Deus vê o que é feito em segredo e recompensa. Quando der esmolas, não faça alarde, não toque trombeta para que todos saibam. Faça isso em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Na oração, não use muitas palavras vazias como os pagãos, que pensam que serão ouvidos por falarem muito. Ore com simplicidade, sabendo que Deus conhece suas necessidades antes mesmo de você falar. Jesus ensina a oração do Pai Nosso como modelo, onde se pede o pão, o perdão, proteção contra o mal e a vontade de Deus. Quando jejuar, não faça cara triste como quem quer mostrar aos outros que está jejuando. Faça isso em segredo, para que Deus veja e recompense, pois Ele sabe o que está no coração. Jesus também fala sobre o tesouro. Ele diz que não devemos acumular tesouros na terra, onde tudo pode ser destruído ou roubado. O verdadeiro tesouro está no céu, onde nada pode acabar. Por isso, devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, confiando que Deus cuidará de todas as outras coisas que precisamos. Jesus ensina a não se preocupar com a vida, com o que vamos comer, beber ou vestir. Ele mostra os exemplos dos pássaros que Deus alimenta e das flores que Ele veste com tanta beleza. Se Deus cuida dessas coisas, quanto mais cuidará de nós, que somos feitos à sua imagem, portanto não devemos ficar ansiosos com o futuro. Cada dia tem suas preocupações e devemos confiar em Deus para o amanhã. Jesus conclui dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos amar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Temos que escolher a quem servir com todo o nosso coração.
Logo no início deste capítulo, Jesus nos chama a atenção para um problema que ainda é muito real hoje: fazer o bem para ser visto pelos outros. Ele fala que muitos dão esmolas, oram e jejuam, mas fazem isso como um espetáculo, querendo que as pessoas os admirem. Jesus corta essa prática pela raiz, mostrando que esse comportamento não agrada a Deus. Ele nos ensina que as boas obras devem ser feitas em segredo, porque Deus vê o que é feito escondido, no coração. Quando damos, oramos ou jejuamos para a aprovação dos homens, perdemos o valor real dessas ações. Viram orgulho, exibicionismo e não mais atos de amor e entrega. Dar esmola em segredo não é apenas uma regra, mas um convite para que nossas ações sejam sinceras, desinteressadas. É um chamado para que o foco não seja o reconhecimento humano, mas o desejo de fazer a vontade de Deus. Na oração, Jesus alerta contra o uso de muitas palavras vazias. Orar não é mostrar quem sabe falar mais ou usar frases bonitas. Orar é falar com Deus de coração, sabendo que Ele nos conhece melhor que ninguém e entende cada necessidade, cada dor. Ao ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus nos dá o exemplo de uma oração simples, verdadeira, que coloca Deus em primeiro lugar e expressa confiança na sua provisão, perdão e proteção. Quanto ao jejum, a lição é a mesma. Não devemos fazer disso uma demonstração para os outros, como se fosse um ato de autojustificação ou para ganhar admiração. Jejuar é um ato espiritual que deve aproximar a gente de Deus e não da vaidade. Para quem sofre, essas palavras de Jesus são um convite à humildade e ao refúgio no Senhor. Não precisamos da aprovação dos homens para sermos valiosos. Somos preciosos aos olhos de Deus pelo que somos, não pelo que mostramos. Esse ensinamento confronta diretamente o orgulho, a vaidade e a busca por reconhecimento, que muitas vezes aumentam o sofrimento, pois criam uma pressão enorme para parecer forte e perfeito. Ao entender que Deus vê o que é secreto, podemos agir com liberdade e paz, sabendo que nosso valor não depende da opinião alheia. Essa sinceridade é o caminho para uma vida verdadeira, onde o relacionamento com Deus não é baseado em aparências, mas em confiança e entrega. Esse ensinamento é especialmente libertador para aqueles que se sentem cansados de fingir, que escondem suas fraquezas e dores por medo do julgamento. Ao fazer o bem em segredo, orar com sinceridade e jejuar com humildade, estamos nos aproximando da vontade de Deus e fortalecendo nossa fé. Isso traz consolo e alívio para a alma ferida, porque mostra que Deus valoriza o que vem do coração, mesmo que ninguém mais veja. Esse é o início de um caminho onde a busca é pelo relacionamento real com Deus, e não pela aprovação passageira das pessoas. Jesus não apenas falou sobre a oração, ele nos deu um modelo claro para nos aproximarmos de Deus com sinceridade e simplicidade. O Pai Nosso é uma oração que revela o que realmente importa para o coração do discípulo. Quando chamamos Deus de Pai, reconhecemos uma intimidade e uma confiança profunda. Deus não é um ser distante, frio ou impessoal, mas nosso Pai amoroso, que cuida de nós com carinho. Santificado seja o teu nome. Nos lembra que devemos honrar a Deus em tudo, reconhecendo sua santidade e sua autoridade sobre nossa vida. Mesmo na dor, devemos lembrar que Ele é santo e digno de respeito acima das circunstâncias difíceis. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É um pedido de submissão à soberania divina. Não é fácil aceitar a vontade de Deus quando o sofrimento aperta, mas essa oração nos convida a confiar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É um pedido simples que revela a dependência total de Deus para o que precisamos. Para quem sofre, essa é uma promessa de cuidado diário, de provisão constante, mesmo quando parece que tudo falta.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É um chamado para a humildade e para o perdão. Reconhecer que também somos falhos nos ajuda a lidar com a dor de quem nos machuca e nos aproxima da graça de Deus. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, é um pedido de proteção espiritual. No sofrimento, as tentações vêm para nos derrubar, para nos afastar de Deus. Pedir essa proteção é buscar a força para resistir, sabendo que Deus é nosso escudo. Essa oração é um convite para colocar nossa vida diante de Deus com honestidade, reconhecendo nossa fragilidade e nossa necessidade de sua ajuda constante. Para quem sofre, o Pai Nosso é um bálsamo para a alma. Ele traz esperança, conforto e força para continuar, mesmo em meio às dificuldades. Jesus não prometeu que nossa vida seria fácil, mas Ele nos deu um caminho para lidar com as dores, com a certeza de que Deus está presente e cuida de cada detalhe. Orar o Pai Nosso é entregar a Deus o controle, é dizer: seja feita a tua vontade, mesmo quando o coração está ferido e cansado. É uma oração que nos une à vontade do Pai, fortalecendo nossa fé para enfrentar os desafios com coragem. Jesus fala que quando jejuamos, não devemos fazer isso com o rosto abatido, como quem quer mostrar para os outros o sacrifício que está fazendo. Ele alerta para não buscar aplausos humanos, porque a verdadeira recompensa vem do Pai, que está em secreto. Jejuar não é uma demonstração para os homens, mas uma prática espiritual que deve aproximar a gente de Deus. Isso significa que o sofrimento, o sacrifício e a disciplina da vida cristã não devem ser exibidos para ganhar admiração, mas devem ser vividos com sinceridade e humildade. Quem sofre sabe que às vezes o jejum, a oração e outras práticas espirituais são um caminho difícil. Mas Jesus garante que Deus vê tudo isso no segredo do coração e é quem recompensa. Logo depois, Jesus fala do tesouro, que é algo que o coração busca e guarda com mais valor. Ele alerta que não devemos acumular tesouros na terra, pois tudo que é material é passageiro. Pode ser roubado, destruído ou estragar. O verdadeiro tesouro está no céu, onde nada pode ser perdido nem tirado. Buscar esse tesouro é priorizar as coisas que duram para sempre: o amor, a graça, a comunhão com Deus e a vida eterna. Para quem sofre, essa mensagem é um convite para olhar além do presente difícil e investir naquilo que ninguém pode roubar: a esperança e a fé em Deus. Quando colocamos nosso coração no que é passageiro, como dinheiro, bens ou aprovação dos homens, estamos fadados a viver com medo e insegurança. Mas quando escolhemos o tesouro do céu, encontramos paz que ultrapassa a compreensão humana, porque sabemos que nada pode separar a gente do amor de Deus. Jesus diz que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Isso significa que nossas prioridades moldam o nosso jeito de viver e encarar as dificuldades. Se o coração está em Deus, o sofrimento passa a ser visto com outra perspectiva, como parte de um caminho que leva à eternidade e à verdadeira alegria. Essa reflexão é um consolo para quem vive sem nada seguro neste mundo. Deus oferece um tesouro que ninguém pode tirar, e isso muda tudo. Essa confiança ajuda a suportar as perdas, as dores e as angústias, porque o verdadeiro valor da vida está em Deus e não nas coisas passageiras. É um chamado para não se apegar ao que acaba, mas investir no que permanece para sempre, no reino de Deus. Você não precisa fingir que está tudo bem, nem esconder suas feridas. A vida é dura e ninguém escapa das dores, das perdas e das dúvidas. Mas existe uma verdade que permanece firme, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Deus é real, Ele cuida, Ele não abandona. Você pode não controlar o amanhã e talvez nunca tenha essa segurança, mas você pode decidir onde vai colocar seu coração hoje.
pode escolher confiar naquele que já venceu o mundo e que prometeu estar com você em cada passo difícil. Essa confiança não apaga o sofrimento, nem o faz desaparecer como num passe de mágica. Ela dá força para continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Você não está sozinho, nem nas suas lágrimas, nem nas suas lutas. Deus conhece seu nome, sua história, cada pedaço da sua dor. E Ele se importa, não de forma distante, mas pessoalmente. Na sua fraqueza, a força de Deus se revela. No seu medo, a coragem que Ele dá é real e profunda. Na sua solidão, há uma presença constante que não falha. Você é valioso, não porque faz algo grandioso, mas porque foi criado e amado pelo Senhor. Seu valor não está no que você produz ou aparenta, mas em quem você é para Deus, seu filho, sua filha. Nenhuma tempestade, nenhum erro, nenhuma palavra dura pode mudar isso. A sua vida tem propósito, mesmo que você ainda não veja claramente. Deus trabalha mesmo quando tudo parece confuso. Confie nessa promessa com toda a sua alma. Não se deixe enganar por mentiras que dizem que você está esquecido ou que não vale nada. Você é visto, ouvido e amado por aquele que criou o céu e a terra. Não é uma promessa vazia. É uma certeza que transforma a vida, mesmo a sua. Agora, escolha viver com essa convicção. Não como um segredo escondido, mas como uma força que te sustenta a cada amanhecer.